Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque tem coisas que a gente engole tão fundo que parece que faz parte da gente, como um osso preso na garganta que a gente aprende a viver com ele. Mas hoje acordei com um gosto amargo na boca, daquele jeito que a gente sabe que não é só o café que passou da hora. Era outra coisa. Talvez a lembrança do cheiro de álcool barato que o velho trazia para casa quando voltava das reuniões na igreja, ou o som do cinto batendo na parede antes de atingir a carne. Minha mãe era diabética. Não daquele jeito que a gente vê nos comerciais de remédio, com gente sorrindo e medindo a glicose no dedo como se fosse só mais uma coisa da rotina. Não. Ela tinha os pés cheios de feridas que nunca saravam, uma tosse que parecia rasgar os pulmões e um cheiro doce no hálito que, quando eu era criança, achava que era de balinha. Só depois entendi que era o açúcar queimando por dentro. O médico falava que ela precisava de insulina, de dieta, de cuidado. Mas o meu pai dizia que ela precisava era de fé. Ele era ancião na congregação cristã no Brasil. Não sei se você conhece, mas é aquela igreja que não tem cruz, não tem imagem, não tem nada além de um salão vazio com bancos de madeira e um púlpito onde os homens falam como se estivessem carregando o peso do mundo nas costas. Meu pai era um deles. Um homem alto de mãos grandes que quando não estava trabalhando na marcenaria estava lendo a Bíblia ou batendo em alguém. Não era todo dia. Não era sem motivo. Ou pelo menos era o que ele dizia. Sua mãe tá fraca na fé, menino. Deus prova os que ele ama. Eu tinha uns 10 anos quando ouvi isso pela primeira vez. Estava espremido no canto da cozinha, comendo pão com margarina, enquanto ela lavava a louça com as mãos trêmulas. O sangue da ferida no pé dela tinha pingado no chão, fazendo uma mancha escura no ladrilho branco. Meu pai entrou, viu, e antes que eu pudesse engolir o pedaço de pão, o cinto já estava na mão dele. Mulher, quantas vezes eu tenho que te dizer? Você não pode deixar isso assim. É falta de jeito ou é rebeldia? Ela não respondeu. Nunca respondia. Só encostava a testa no azulejo e esperava. Eu fechei os olhos, mas não adianta fechar os olhos quando o som da palmada ecoa na casa como um tiro. Depois era sempre a mesma coisa. Ela se arrastava pro quarto, ele ia pra igreja, e eu ficava sozinho com o prato sujo e a margarina derretendo no pão. Com o tempo aprendi a reconhecer os sinais. Quando ele chegava em casa com os olhos muito abertos, como se tivesse visto alguma coisa que só ele podia enxergar, eu já sabia que era melhor sumir. Às vezes, ele chegava bêbado. Não de cair, não de fazer escândalo, mas daquele jeito quieto, com as palavras arrastadas e um sorriso que não chegava nos olhos. Essas noites eram piores. Ele sentava na cadeira de balanço, chamava a minha mãe para perto e começava a falar de milagres. Lembra da irmã Maria? Ela estava com um câncer que os médicos disseram que não tinha cura. Hoje ela tá aí, firme e forte, louvando a Deus. Minha mãe assentia, enxugando as mãos no avental. É, meu amor, Deus é bom. Então por que você não sara? Ele perguntava e a voz dele ficava grossa. Por que você não confia? Ela não tinha resposta. Ou tinha, mas não adiantava. Uma vez ela tentou explicar que a diabetes não era falta de fé, que era uma doença que precisava de remédio. Ele riu. Não daquele riso de alegria, mas daquele que parece uma faca raspando no prato. Remédio? Você acha que Deus não é mais forte que remédio? Naquela noite, ele quebrou o vidro do armário onde ela guardava a insulina. No dia seguinte, ela teve uma crise. Tremia tanto que parece que os ossos dela iam se desmontar. Eu corri para a casa da vizinha, que era enfermeira, e ela veio correndo com uma seringa. Meu pai estava no quarto, de joelhos, rezando em voz alta, como se o volume da oração pudesse segurar a morte pela gola. Sai daí, menino! Ele gritou quando me viu entrar com a vizinha. Isso aqui é coisa de Deus. A mulher não discutiu. Injetou a insulina na coxa da minha mãe e saiu sem olhar para trás. Depois, meu pai me chamou pro canto. Você não pode trazer mundo para dentro dessa casa. Entendeu? O mundo não salva. Só Jesus salva. Eu entendi. Ou pelo menos, fingi que entendi. Os anos passaram. Minha mãe foi ficando mais fraca. Minha mãe foi ficando mais fraca, mas não morreu. Pelo menos não da forma que a gente imaginava. Ela ficou magra como um galho seco, os olhos fundos, a pele grudada nos ossos. O cheiro de remédio e suor tomou conta da casa. Meu pai continuava rezando, agora em silêncio, com as mãos trêmulas sobre a Bíblia aberta no colo. Às vezes, eu o via chorar quando achava que ninguém estava olhando. Eu tinha 12 anos quando ela começou a esquecer as coisas. Primeiro, os nomes dos vizinhos. Depois, o meu. Uma tarde, ela me olhou como se eu fosse um estranho e perguntou quem eu era. Meu pai disse que era o demônio tentando confundir a mente dela. Eu não acreditei,
mas também não discuti. Aprendi cedo que algumas verdades doem menos quando a gente finge que não existem. A escola virou meu refúgio. Lá, ninguém sabia que minha mãe estava morrendo aos poucos, que meu pai falava com Deus como se ele fosse um amigo de bar, que a gente comia arroz com farinha 3 vezes por semana porque o dinheiro sumia nos dízimos e nas promessas de cura. Os professores achavam que eu era quieto. Os colegas que eu era esquisito. Ninguém perguntava e eu não contava. Até que um dia a diretora me chamou no final da aula. Seu pai veio aqui hoje, ela disse, ajustando os óculos. Falou que você não pode mais estudar. Eu não entendi. Por quê? Ele disse que é contra a vontade de Deus. Que você precisa trabalhar. Meu estômago doeu. Trabalhar onde? Com quem? Meu pai passava os dias na igreja ou em casa, lendo a Bíblia em voz alta como se as palavras pudessem costurar os buracos da nossa vida. Não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha nada. E se eu não quiser? Perguntei, mesmo sabendo que não adiantava. A diretora suspirou. Você é menor de idade. Não pode decidir sozinho. Naquela noite, meu pai sentou na cabeceira da minha cama com a lâmpada de querosene acesa. O cheiro de óleo queimado misturava com o de mofo das paredes. Deus tem um plano para você, filho. Não é na escola que você vai encontrá-lo. Mas eu gosto de estudar, falei baixinho. Gostar não é o que importa. Obedecer é que importa. E foi assim que parei de ir à escola. No início eu ficava em casa, varrendo o quintal, lavando roupa no tanque, tentando não pensar em como as letras dos livros iam embora da minha cabeça igual água pelo ralo. Minha mãe já não saía mais da cama. Meu pai passava horas ao lado dela, sussurrando salmos, como se as palavras pudessem segurar a alma dela dentro do corpo. Um dia, o pastor apareceu em casa. O irmão precisa de ajuda na obra do Senhor. Ele disse pro meu pai, enquanto eu servia café para eles na sala. O menino já tem idade para trabalhar. Meu pai olhou para mim, como se estivesse me medindo. Ele é fraco, mas a fé fortalece. Na semana seguinte, comecei a carregar caixas na igreja. Primeiro, eram só mantimentos doados. Depois, passei a ajudar a descarregar os caminhões que vinham de não sei onde, cheios de coisas que o pastor vendia para os fiéis como bênçãos materiais. Roupas, eletrodomésticos, até remédios vencidos que algum farmacêutico devoto tinha doado. Isso aqui é sagrado, o pastor me disse uma vez, enquanto eu empilhava caixas de leite em pó com a data de validade riscada à caneta. Tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. Eu não entendia como Deus precisava de leite em pó vencido, mas não perguntei. O dinheiro que eu ganhava, quando ganhava, meu pai pegava tudo. Dizia que era para manter a casa do Senhor. Eu não reclamava. Não adiantava. Até que um dia, enquanto arrumava umas caixas no depósito dos fundos da igreja, encontrei uma pasta cheia de papéis. Notas fiscais, recibos, nomes de pessoas que eu conhecia da cidade. Alguns com valores altos riscados ao lado. Não sabia ler direito tudo aquilo, mas dava para entender que algo estava errado. Foi quando ouvi passos. O que você tá fazendo aqui? Era o filho do pastor, um cara uns 5 anos mais velho que eu, que sempre andava como se o mundo lhe devesse algo. Nada, falei rápido fechando a pasta. Ele deu um passo para frente, os olhos brilhando de uma forma que me deu medo. Nada? Repetiu, pegando a pasta da minha mão. Você tá fuçando onde não deve, menino. Eu recuei, mas ele avançou, me encurralando contra a parede. Sabe o que acontece com quem mexer nas coisas do meu pai? Não esperei para descobrir. No dia seguinte, quando meu pai saiu para uma reunião de negócios como ele sempre falava, eu já tinha enfiado a pasta debaixo do colchão, junto com as poucas economias que juntava de bicos na cidade. Não ia deixar ninguém achar aquilo de novo. Mas a ameaça do filho do pastor não saía da minha cabeça. Passei o resto da manhã ajudando minha mãe a lavar roupa no tanque, as mãos inchadas de tanto esfregar. Ela cantava baixinho um hino da igreja, como sempre fazia quando estava preocupada. Não perguntei nada. Sabia que se ela soubesse que eu tinha mexido naqueles papéis, ia me dar uma surra, ou pior, chorar, dizendo que eu ia acabar como meu tio, que sumiu depois de se meter com gente errada. À tarde, quando o sol já queimava menos, fui até o barracão dos fundos, onde guardávamos as ferramentas. Meu pai tinha uma caixa de madeira cheia de pregos enferrujados, martelos e serrotes. No fundo, escondido atrás de um saco de cimento estava o que eu procurava, a chave reserva do galpão da igreja. Ele a tinha esquecido lá anos atrás, depois de um concerto no telhado, e eu, que sempre fuçava onde não devia, tinha guardado. Não pensei 2 vezes. Se o filho do pastor ia me ameaçar, eu precisava saber o que tinha naquela pasta antes que alguém mais descobrisse. E se fosse algo ruim,
algo que pudesse machucar minha família, eu ia queimar tudo e fingir que nunca tinha visto. Esperando a hora certa, fiquei de olho na rua. O pastor só voltava à noite e o filho dele costumava sumir depois do almoço, provavelmente para beber com os amigos na beira do rio. Minha mãe tinha ido visitar uma vizinha doente e meu pai não voltaria antes do anoitecer. Quando o silêncio se esticou demais, saí pela porta dos fundos, contornei a casa e segui pelo mato até o galpão. Era um lugar que a gente só frequentava aos domingos, quando ajudávamos a arrumar as cadeiras ou carregar caixas de doações. Mas hoje não era domingo. A fechadura rangeu quando girei a chave. Empurrei a porta devagar, com medo de que algum barulho chamasse atenção. Dentro, o cheiro de mofo e cera de vela me bateu no rosto. A luz entrava fraca pelas frestas das tábuas, desenhando riscos no chão de terra batida. No canto, uma mesa grande coberta por um pano sujo, e em cima dela, um baú de metal que eu nunca tinha visto antes. Me aproximei, o coração batendo tão forte que dava para ouvir. O baú não tinha cadeado, só um trinco velho. Levantei a tampa com cuidado. Dentro não tinha dinheiro. Não tinha joias. Tinha papéis. Montes deles, amarelados, alguns presos por elásticos quebrados. E no meio, uma foto. Uma foto que me fez segurar a respiração. Era meu pai. Mais jovem, com o cabelo mais escuro e um sorriso que eu não reconhecia, largo, confiante, quase arrogante. Ao lado dele, um homem que eu nunca tinha visto, de terno claro, óculos escuros e um charuto na mão. Os dois estavam em frente a um carro grande daqueles que só viam em revista. Atrás, um letreiro pintado à mão, asterisco construtora nova era, seu futuro começa aqui asterisco. E embaixo da foto, uma data. 15 anos atrás. 15 anos era muito tempo para esquecer, ou para esconder. Meus dedos tremiam quando peguei os papéis debaixo da foto. Contratos, assinaturas, nomes que eu conhecia, o do prefeito, o do dono do mercadinho, o do delegado. E em quase todos, o nome do pastor. Sempre no mesmo lugar, como testemunha, ou como beneficiário. Não entendi tudo, mas entendi o suficiente. Terra. Muita terra. Terrenos que tinham sido vendidos, doados, trocados de mão. Alguns com valores tão baixos que davam vergonha. Outros com valores riscados e reescritos à mão, como se alguém tivesse mudado de ideia no último minuto. E no meio de tudo, uma folha solta com uma anotação a lápis. Asterisco lembrar do menino. Ele não pode saber. Nunca. Asterisco. O baú bateu quando fechei a tampa de repente. O barulho ecoou no galpão vazio, e por um segundo, tive certeza de que alguém tinha ouvido. Fiquei parado, ouvindo o próprio sangue nos ouvidos, até me certificar de que não vinha ninguém. Saí correndo. Não voltei para casa. Não podia. Se alguém percebesse que eu tinha visto aquilo, se meu pai descobrisse. Não queria nem pensar no que poderia acontecer. Fui para onde sempre ia quando precisava sumir, o velho depósito de trem, abandonado há anos, onde as crianças da cidade tinham medo de brincar por causa das histórias de assombração. Lá dentro, entre as caixas pod, fui me enfiando entre as caixas apodrecidas, empurrando-as com o ombro até formar um espaço apertado onde ninguém me encontraria. O cheiro de mofo e ferro enferrujado subia pelas narinas, mas era melhor do que o medo que me queimava por dentro. Sentei no chão, costas contra a parede fria, e puxei os joelhos contra o peito. A anotação não saía da minha cabeça. Asterisco lembrar do menino. Ele não pode saber. Nunca. Asterisco. Que menino? Eu? Meu irmão mais novo? Ou, outro? Tirei o papel amassado do bolso, desdobrando com dedos trêmulos. Era um recorte de jornal, velho demais para ser do meu tempo. A foto desbotada mostrava um garoto de uns 10 anos, sorrindo com um dente faltando. A manchete dizia algo sobre um desaparecimento, mas as letras estavam borradas, quase ilegíveis. Só dava para ler asterisco verão de 78. Brincava perto dos trilhos, asterisco. Meu estômago revirou. 78. O ano em que meu pai tinha chegado na cidade. Alguém pisou em um pedaço de madeira podre do lado de fora. Congelei. Os passos eram lentos, como se a pessoa estivesse procurando algo. Ou alguém. Asterisco tá aqui, seu merdinha. Asterisco. A voz de Doca, o filho do mecânico. Não era ele que eu temia, mas se ele me achasse, os outros viriam atrás. E se algum deles contasse pro meu pai que eu tinha fuçado no galpão? Fiquei quieto, prendendo a respiração até os pulmões doerem. Os passos se afastaram, mas não o suficiente. Asterisco, se tá aí, sai logo. Não vou contar pra ninguém que você tá escondido aqui não, asterisco. Mentira. Doca vivia delatando os outros pra ganhar uns trocados ou um cigarro roubado. Esperei mais uns minutos antes de me mexer.
Quando finalmente saí do esconderijo, a luz do entardecer entrava pelas frestas das tábuas, pintando tudo de laranja sujo. O depósito parecia maior agora, as sombras alongadas como dedos tentando me agarrar. Precisava descobrir o que aquele recorte significava, e por que meu pai o tinha guardado. Mas não podia voltar pro galpão. Não hoje. A casa da vó Marota ficava a uns 15 minutos dali, se eu cortasse caminho pelo mato. Ela sempre deixava a janela da cozinha aberta para arejar, e eu sabia como pular a cerca sem fazer barulho. Se tivesse sorte, ela estaria dormindo na cadeira de balanço, como fazia toda tarde depois do almoço. Corri agachado até a cerca, os pés afundando na terra mole. Quando cheguei perto da casa, o cheiro de café queimado e hortelã me acalmou um pouco. A janela estava aberta, sim. Empurrei a tela com cuidado e me espremi para dentro, caindo de joelhos no piso de cerâmica fria. Asterisco tava demorando, menino. Asterisco. Levantei a cabeça de repente. Vó Marota estava sentada à mesa, descascando batatas com uma faca afiada. Não tinha nem olhado para mim. Asterisco, como é que a senhora? Asterisco. Asterisco, os pés sujos de terra e o cheiro de medo? Só pode ser você ou um gato, e gato não abre janela. Asterisco, ela cortou outra batata em 4 sem pressa. Asterisco, senta. Tá com fome? Asterisco. Balancei a cabeça, mesmo sentindo o estômago roncando. Não era fome de comida. Asterisco, o que foi que você encontrou dessa vez? Asterisco, ela finalmente me olhou, os olhos claros brilhando como se já soubessem de tudo. Hesitei. Vó Marota não era de ficar fazendo pergunta atrás de pergunta, mas também não era de dar resposta fácil. Asterisco, um papel. No galpão do meu pai. Asterisco, abri a mão e mostrei o recorte. Ela pegou, segurou contra a luz da janela. Os dedos dela, nodosos e fortes, tremiam levemente. Asterisco, esse menino. Asterisco, a voz ficou rouca. Asterisco, chamava-se Miguel. Sumiu faz uns 30 anos. Asterisco. Asterisco, meu pai. Asterisco. Asterisco tava aqui. Asterisco, ela baixou o papel. Asterisco chegou na cidade um mês antes do Miguel desaparecer. Trabalhava na ferrovia, na época. Diziam que ele e o garoto se davam bem. Asterisco. Meu coração batia tão forte que doía. Asterisco, ele fez alguma coisa. Asterisco. Vó Marota suspirou, jogando as cascas de batata num balde. Asterisco, ninguém provou nada. Mas depois que o Miguel sumiu, seu pai foi embora. Voltou só anos depois, quando você nasceu. Asterisco, ela me encarou. Asterisco, porque você acha que sua mãe nunca deixou você ir brincar perto dos trilhos? Asterisco. Fiquei mudo. Lembrei das vezes que meu pai me proibia de mexer nas coisas dele, do jeito que a voz ficava diferente quando falava do passado. Asterisco, e se ele? Asterisco. Asterisco, cala.